Mas sejam super bem-vindos e de hoje até a semana que vem a gente entra então na fase final, né, a reta final aqui da nossa série, e nós vamos estudar o capítulo 17 de João, né, quando Jesus, junto com os discípulos, ele encerra aquelas conversas ali, né, que ele tem com os discípulos e ora junto com eles. E esse capítulo 17, que é a oração de Jesus, vai ser o tema desses dois próximos encontros, né? Hoje, e se Deus quiser, a gente está juntos na semana que vem. Então, vamos fazer uma oração e, na sequência, a gente inicia aqui nossas reflexões, né? A gente vai fazer uma introdução hoje, iniciar o estudo dos primeiros versículos do capítulo 17 de João, e aí, na semana seguinte, a gente dá sequência, então. Vamos orar juntos. Pai Santo, novamente, diante do Senhor, pedimos a Tua orientação e a Tua direção, Pai. Muito obrigado pelo Senhor, Santo Espírito de Deus, que habita em nós, que está conosco nesse exato momento. Muito obrigado por nos auxiliar, por nos conduzir. E nós queremos novamente, Pai, abrindo os nossos corações a Ti, concentrando a nossa mente, voltando todo o nosso ser para o Senhor, para a Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor nos guie, Pai. O Senhor sabe exatamente o que cada um de nós estamos vivendo, e nós pedimos que o Senhor fale individualmente, Pai, pessoalmente, com cada um de nós. E como igreja, pedimos que o Senhor nos edifique, Pai, que o Senhor nos fortaleça, para que a Tua igreja brilhe e leve o Evangelho a todos aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, no nosso caminho. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Vou compartilhar aqui a nossa tela. Muito bem. Fazendo uma breve recordação, né, do que a gente falou no encontro passado, a gente falou sobre perturbações, né, que vêm ao nosso coração, e como que no meio dessas perturbações a gente pode imitar o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, né, glorificando ao Pai. E isso passa por uma construção, né, de relacionamento com Deus, de confiança, de entrega, que é a verdadeira fé, né, a fé a qual Deus nos chama, e Ele mesmo é o autor dessa fé nas nossas vidas. E no exercício dessa fé, a gente obedece, né? A gente tem experiência da obediência a Deus, e na obediência e no exercício da fé, a gente vê a ação de Deus nas nossas vidas e a gente glorifica a Deus. Ou seja, por meio das nossas vidas, a gente reflete valores, né? Atributos que são próprios de Deus e do seu reino nas nossas próprias vidas. E é exatamente isso que glorifica o nosso Deus. De forma geral, a gente tratou disso quando a gente falou sobre esse quarto encontro, né, perturbação e glória. Hoje a gente vai para o quinto encontro, então, que, como eu falei inicialmente, é a oração de Jesus, né, em João capítulo 17. A gente vai fazer a primeira parte hoje, e na sequência nós vamos estudar, né, o final desse capítulo, se Deus quiser, na semana que vem, próxima quarta-feira. Então, eu queria, né, fazer a introdução aqui com um versículo, como normalmente a gente tem feito a cada encontro. Uma das passagens da Bíblia que trazem a Trindade, né, que mencionam o Pai, o Filho e o Espírito Santo bem claramente. Em Mateus, né, a gente está lendo aqui quando Jesus foi batizado, né, por João no Rio Jordão, e naquele episódio Mateus registra
exatamente o seguinte, né? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então a gente vê a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né, o Filho de Deus, no momento do seu batismo, o Espírito de uma forma visível, né, com uma manifestação visível, a terceira pessoa da Trindade, né, o Espírito Santo de Deus, que nós estudamos, né, várias coisas sobre o Deus Espírito Santo, desce sobre Cristo nesse momento, e uma voz do céu, né, a voz do Pai, afirma Cristo, como a gente falou lá no primeiro encontro, né, você é meu filho amado, né, eu tenho muito prazer em você. Então, nesses dois últimos encontros, especialmente, a gente vai observar como que nós nos relacionamos, né, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a gente vai fazer isso por meio das palavras de Jesus nessa oração final, né, que ele faz com os discípulos lá nas últimas conversas, né, como a gente tem estudado. Então, eu queria convidar você a nós lermos juntos aqui essa passagem de João, capítulo 17, versículos de 1 até o 5, que a Bíblia fala exatamente o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Né? Essa é a introdução aqui do capítulo, né? E que João traz antecedendo as palavras de Jesus na oração. Então, a gente vai estudar detalhadamente aqui essas palavras, né? Essa breve introdução feita por João, e aí ele inicia, então, na oração de Jesus, que ele diz o seguinte: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse é o início da oração do Senhor Jesus, e a gente vai se limitar, né, nessa introdução aqui da oração, né, e do capítulo hoje, e a gente vai passar por esses 5 pontos aqui, basicamente. Vamos falar de aspectos introdutórios, depois uma noção de transcendência e imanência, né, que a oração nos leva a pensar a respeito desses conceitos. Vamos falar um pouquinho a respeito da disciplina da oração, sobre a vida eterna, né, que Jesus define aqui de uma forma muito direta, né, a vida eterna como o conhecimento dele próprio, o conhecimento de Deus, né, o relacionamento com o Pai, com Deus eterno. E a gente vai finalizar retomando um ponto, né, e acrescentando alguns aspectos de algo que a gente já estudou quando a gente falou sobre glorificarmos a Deus, né, a vida que glorifica a Deus. Então, já começando aqui, fazendo uma introdução, eu queria trazer esse comentário aqui do Carson, né, que ele fala o seguinte: o que torna essa oração de Jesus, né, magnífica, além do seu conteúdo, é quem a profere e o momento no qual ele vive. É o Filho de Deus encarnado que está prestes a deixar o mundo e ir para o Pai, por meio de uma morte excessivamente vergonhosa e dolorosa e, ao mesmo tempo, gloriosa. Então, realmente eu queria convidar você, né, a gente ir junto, imaginando essa cena, né, de Jesus com os discípulos naquela casa, ele tendo essas últimas conversas, dali ele sairia
iria direto para o Getsêmani, onde ele seria preso e seria conduzido ao julgamento, né, a crucificação, logo de imediato. E essa é a última vez que Jesus está ali e faz essa oração, né, junto com todos os discípulos. Então, é o Filho que ora num momento muito especial, né, muito marcante, muito importante da vida dele, né, no encerramento dessas conversas. E essa oração é basicamente uma entrega mesmo a Deus. Jesus faz um relato, né, do que ele fez, especialmente nos anos de ministério dele, né, fazendo completamente, né, toda a vontade do Pai. E o conteúdo dessa oração, como a gente vai ver, né, mais detalhadamente ao longo desses 2 encontros, né, Jesus ora falando dele mesmo, né, ele inicia assim a sua oração. Depois ele ora pelos discípulos, né, pelos discípulos que estavam com ele ali naquele momento. E depois ele ora por nós, né, ele ora pela igreja, ele ora por todos aqueles que iriam segui-lo até que ele voltasse, até que todas as coisas fossem consumadas de acordo com o plano eterno de Deus. Então, é de fato uma oração, né? São palavras muito especiais que podem transmitir aos nossos corações, né, muito ensinamento e uma edificação profunda. Então, que a gente possa usufruir ao máximo, né, de tudo aquilo que a palavra de Deus traz para a gente, né, e que o Espírito tenha liberdade nos nossos corações para comunicar para a gente aquilo que ele deseja. Basicamente, esse capítulo, né, é dividido nessas 3 partes, né, é a maneira mais simples da gente entender e fazer a divisão desse capítulo. A Bíblia que normalmente a gente usa, né, nossa tradução NVI, ela divide exatamente assim, né, os primeiros versículos, 1 a 5, Jesus ora por si, depois na sequência pelos discípulos, e os últimos versículos, né, do 20 ao 26, Jesus ora pela igreja. Essa oração, ela é chamada pelos teólogos, né, pelos estudiosos, de oração sacerdotal ou então oração de consagração. E é interessante a gente pensar a respeito disso, porque as 2 nomenclaturas estão muito corretas, são muito aplicadas de fato, porque Jesus, ele é ao mesmo tempo sacerdote e ele é ao mesmo tempo a oferta. Jesus, ele se coloca, né, como o mediador entre nós e Deus, entre nós e o Pai. Ele morre justamente para que a cortina do templo, né, seja rasgada ou fosse rasgada e o Santo dos Santos pudesse ter comunicação direta, né, com o restante do templo, né, ou nós pudéssemos ter acesso direto, sem qualquer outro intermediário, ao coração do nosso Pai. Então, Jesus é como um sacerdote, ou como um sumo sacerdote, né, como a gente, quando estudamos Hebreus, a gente viu muito bem a respeito disso, né? Jesus é o sumo sacerdote perfeito, né, da ordem de Melquisedeque, né? Ele cumpre de uma maneira perfeita aquilo que nós precisávamos para ter essa conexão direta com o nosso Pai eterno. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é o Cordeiro Pascal, né? Jesus é o sacrifício, ele é a própria oferta, é o sangue dele que é derramado e que é levado para perdão dos nossos pecados, para desarticular o poder da culpa nas nossas vidas, para que a gente possa nascer de novo, né, por meio desse sangue que foi derramado. Então, ao mesmo tempo que a gente está diante de uma oração sacerdotal, a gente também está diante de uma oração de consagração, né, consagração do nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai. João começa com essas palavras, né, o versículo 1 do capítulo 17, e ele fala, depois de dizer isso. E o que João está se referindo aqui é exatamente a todo esse contexto, né, que a gente está estudando.
desde o capítulo 13 até aqui o capítulo 17, exatamente esse conteúdo que nós nos propusemos, né, estudar nessa série de 6 encontros. É exatamente disso que João está falando aqui. Depois de dizer tudo isso, ou seja, desde o ensinamento, desde os primeiros ensinamentos lá do capítulo 13, né, quando ele institui ali a ceia, quando ele lava os pés dos discípulos, quando ele faz aquela celebração da refeição pascal com os discípulos, e tudo que a gente viu, né, as lições a respeito do Espírito Santo, do outro conselheiro que faria o papel de Jesus, nos auxiliaria, nos acompanharia, seria o Deus conosco, seria o Deus habitando dentro de nós, como efetivamente é hoje, né, o Espírito Santo. Ele fala da comunidade cristã, ele institui o novo mandamento, né, da nova aliança, como a gente viu, amem uns aos outros, e isso nos caracterizaria de acordo com o padrão de Cristo, como discípulos dele. Ele fala da comunhão com o Pai, da comunhão com o Espírito, da comunhão com Ele mesmo. Ele trata de fé, de oração, de obediência, das provações, das perseguições. Ou seja, tem muito conteúdo importante, né, nesses capítulos. A gente abordou uma parte deles, mas é sobre isso que João está dizendo aqui. Depois de dizer todas essas coisas, aí Jesus faz essa oração. E isso é algo que a gente encontra no mundo antigo, né, na literatura dos gregos e mesmo na literatura dos judeus, era comum a gente ter essa forma, né, um discurso de despedida, conversas de despedida seguidas por orações, né? E aqui Jesus tem essas conversas, se despedindo ali dos seus discípulos, fortalecendo no coração deles as convicções que ele desejava que eles tivessem, revelando o Pai para os discípulos, né, nesses últimos encontros aqui, e orando ao Pai, derramando o coração dele diante do Pai. É algo que não é incomum para a gente, né? Às vezes a gente costuma fazer isso nas nossas reuniões, né? A gente tem algumas conversas, né? E quando é uma conversa de um conteúdo mais importante, é comum a gente até hoje usar essa forma, né? A gente conversa, fala, né? Coloca as coisas, ouve, e no final a gente ora, né? Entregando a Deus tudo aquilo que foi dito, né? Pedindo a força, a direção, a bênção de Deus, né? Para tudo que foi decidido ali. Esse é o contexto aqui, né? Do que a gente está vivendo. E isso nos leva a pensarmos, né, dentro dessas ideias, né, de que Deus, ele verdadeiramente nos chama a uma transcendência. Isso é interessante, né? Eu queria abordar isso a partir do que João fala nessa breve frase introdutória aqui da oração de Jesus Cristo, porque ele fala que Jesus olhou para o céu e orou. Esse olhar para o céu, ele é muito significativo, porque é o olhar acima da linha do horizonte, né? A transcendência é justamente a gente elevar o nosso olhar, o nosso pensamento, o nosso coração para coisas que estão muito além da realidade visível e muito além daquilo que a gente pode imaginar, dentro da realidade que nos cerca, da realidade material. Ao passo que em imanência é exatamente o contrário, é a gente viver dentro dos limites que nós conseguimos perceber com os nossos sentidos naturais. E a gente observa, assim, claramente, eu acredito, se a gente pensa nessas duas dimensões, né, a gente pode perceber que a nossa cultura, né, o nosso mundo, ele nos chama cada vez mais para uma visão dentro dos seus próprios limites, né? Ele nos chama a uma vida cada vez mais presa às coisas desse mundo, às coisas próprias do que é material, do que é visível. E ele nos chama a colocar a nossa esperança, a nossa fé
e os nossos afetos, o nosso amor em coisas que estão aqui, que são visíveis aos nossos olhos, que são palpáveis às nossas mãos. Então, quando a gente vive, por exemplo, um momento como esse, né, de pandemia, a gente, com certeza, pode olhar, né, para o futuro e ter uma esperança de que, como a gente já nutriu, né, o ano passado e ainda hoje, né, de que haverá uma vacina, por exemplo, né, que vai ser compartilhada com todo mundo, e tudo isso a gente está tratando de coisas próprias desse mundo, né, que a ciência pode produzir, né, que a tecnologia pode nos suprir. E a grande questão é quando a gente fica apenas nisso, né? Quando a gente não entende no íntimo do nosso ser que todas essas coisas que são boas é uma manifestação da graça de Deus, é uma manifestação de algo que é muito superior a qualquer coisa que o ser humano pode produzir por si mesmo. Então, quando a gente começa, às vezes imperceptivelmente, colocar o nosso coração, né, numa vertente política, né, ou numa pessoa, ou naquilo que a ciência pode suprir ou pode nos oferecer, e a coisa fica limitada a isso, cria-se um vazio nos nossos corações, né, por um lado, e cria-se ídolos nos nossos corações, por outro lado, que procura suprir esse vazio, e isso, a equação não fecha, né? Porque a gente sabe muito bem disso, que dentro do ser humano existe sim um vazio, né? Uma certa ânsia por algo, ou mais propriamente por alguém, que só pode ser suprida pelo encontro com o Criador, né? Por isso que Jesus veio ser esse mediador, né? Por isso que ele veio fazer esse trabalho, essa obra perfeita que pode verdadeiramente nos unir com o Pai. Então, aqui a gente tem, né, nesse texto, né, no final, uma nota da Bíblia na versão da TEB, né, que ela diz o seguinte: o ato de erguer os olhos, né, para o céu se ancora tipicamente na liturgia cristã, com seu apelo à verdadeira transcendência. Este gesto que se encontra em muitas liturgias exprime que todo o ser se concentra na tendência que o impele para aquele que está nos céus. Isso não é incomum, né? A gente pode ver isso aqui na Bíblia, né? E Jesus gostava de fazer isso, né? Jesus gostava de erguer os olhos acima do horizonte e contemplar, né, na infinitude o Pai e expressar o coração dele ao Pai. Então, por exemplo, quando Jesus parte os pães, né, Marcos 6:41, olhando para o céu, ele deu graças. João 11:41, mesma coisa, né? Jesus olhou para cima e agradeceu ao Pai no episódio lá da ressurreição de Lázaro, né, o amigo de Jesus. Em Lucas 18, né, na parábola, na história que Jesus conta do publicano e do fariseu, ele diz que o publicano nem olhava, nem ousava olhar para o céu, né? Tal era a sua contrição e o seu pecado, ou seja, ele nem conseguia erguer os olhos, né, para contemplar e para buscar Deus, tal era a convicção do pecado, né, que havia no coração dele. Atos, capítulo 7, versículo 55, né, a Bíblia fala sobre Estevão, né, e no martírio de Estevão, né, em Jerusalém, quando ele é apedrejado, a Bíblia diz que ele levanta os olhos, né, contempla o céu e ele vê, ele tem uma visão da glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. E talvez uma das passagens mais emblemáticas assim a respeito disso, né, em toda a Bíblia, lá no Antigo Testamento, Daniel capítulo 4, versículo 34,
Daniel narra o que aconteceu com Nabucodonosor, que ficou louco, né, por um tempo, perdeu a sua racionalidade e depois, né, ao final desse período, a Bíblia diz, ele mesmo relata, né, Nabucodonosor, né, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Então, um rei ímpio, né, que tem toda essa experiência certamente extremamente marcante, né, para a vida dele, e olhando para o céu ele tem essa convicção, né, e essa noção do Deus eterno que o envolvia ali com a sua presença. Então a Bíblia fala sobre esse ato e, sobretudo, a gente sabe em Colossenses, né, em outras partes da Bíblia, Deus nos chama para ter um olhar elevado, né, para buscarmos nele essa necessidade de todo ser humano pela transcendência. Em Colossenses, Paulo nos chama, né, pensem nas coisas que são do alto, onde Cristo está com o Pai, né, é isso que ele nos fala. E aí a gente pode pensar realmente em como tem sido nossa vida, né, com relação a esses aspectos, né? Qual foi a última vez que a gente olhou para o céu, né, e fez uma oração para Deus? Isso que significa, né, tanto o nosso corpo quanto a nossa alma, né, unidos, integrados, né, buscando o nosso guia, o nosso Pai, o nosso protetor, né, o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Mas, mais do que isso, né, o quanto a gente tem buscado essa visão do alto, como Paulo chama, né, nos chama a fazer, para cada coisa da nossa vida, né, para a realidade, para a prática da nossa vida, para cada situação que nos envolve no nosso dia a dia. O quanto eu e você temos buscado, né, a orientação e a perspectiva de Deus para nossa vida prática no dia a dia. Aqui eu procurei sintetizar também algumas ideias, né, que eu acho interessante para a gente pensar a respeito desses conceitos, né? O Deus eterno, transcendente, por amor a nós, experimentou a imanência na encarnação de Cristo. É interessante a gente pensar nisso, né? Porque é isso que a gente lê. Paulo faz um resumo, né, do que acontece com Cristo ali em Filipenses capítulo 2, narrando, né, desde a glória eterna que Jesus tinha com o Pai até a humilhação na cruz e o retorno, né, para a glória de Deus após a sua ressurreição. Mas isso traz para a gente essa história, né, de um Deus que era completamente transcendente, né? Isso significa um Deus que é santo, ou seja, um Deus que é separado da sua criação. Deus está muito além de todo o universo criado, Deus está muito além da humanidade, né? Deus não está submetido ao tempo, por exemplo, né? Por isso que a Bíblia fala, né, que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos, porque Deus transcende ao tempo e ao espaço que ele criou. Mas esse Deus todo-poderoso, né, onisciente, onipotente, onipresente, por amor a mim, por amor a você, ele se tornou imanente, né? Ele encarnou em Cristo. Ele entrou no nosso tempo de uma forma radical, né? Ele habitou a humanidade, tendo em si a experiência de ser um ser humano, né? De acordo com o que ele tinha planejado desde o início. Então, Cristo, ele estava submetido ao tempo, ele estava submetido às dores, ele estava submetido às tentações, ele estava submetido a tudo que eu e você, como seres humanos, estamos na nossa condição humana. Então, isso é um amor infinito, né, que leva
é esse Deus transcendente a entender e a experimentar a nossa imanência. E aqui, né, a transcendência em termos simples é aquilo que excede, né, ao que é material, a experiência material, enquanto, ao contrário, a imanência é aquilo que é próprio da experiência material. E é interessante a gente observar que nós fomos criados e chamados, né, como falamos, para transcendência, para comunhão com o Pai. Né? Lá em Gênesis, Deus colocou no centro do jardim a árvore da vida, essa árvore que tinha esse significado, né, da intenção do Pai em oferecer para nós a vida eterna junto com Ele. Mas sobre Jesus, especialmente, né, é interessante que ele não se manteve, mesmo durante o período, né, os cerca de 33 anos, né, 32, 33 anos que ele passou aqui nessa terra, ele não se manteve simplesmente preso às dimensões humanas, né, a esse mundo material. Ao contrário, durante todo o tempo, ele alimentava a sua comunhão com o Pai. Né? E ele mesmo faz essas declarações aqui, né, que são muito, muito fortes. Né? Vocês são aqui de baixo, né? Ele falava para os judeus, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. E tudo isso era garantido, né, na vida do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito de Deus que habitava nele sem limitações. Né? Isso o tornava um com o Pai, porque ele era cheio do Espírito de Deus. Então, durante todo o tempo, a gente tem a Trindade, né, trabalhando para a nossa salvação e para a nossa redenção hoje. E isso nos leva a essa reflexão. Né? Se a gente olha para as nossas vidas, né, como a gente viveu nessa última semana, como a gente tem vivido ao longo desse ano, né, ao longo desses últimos tempos, nós somos mais caracterizados por pessoas deste mundo ou verdadeiramente, né, há evidências claras, e a gente mesmo pode perceber isso, que nós somos a exemplo de Cristo, desse reino celestial, desse reino de Deus, para onde nós fomos levados pelo Senhor Jesus Cristo, né? Do império das trevas para o reino de luz do Senhor Jesus Cristo, como Paulo relata em Colossenses, né, capítulo 1. O que tem caracterizado, né, mais a minha vida e a sua vida? E eu não estou falando aqui de alguma coisa como a gente ser alienado desse mundo, né, a gente não participar das coisas da cultura, né, da sociedade que nos envolve, não é absolutamente nada disso. É simplesmente a gente viver a verdadeira realidade que Cristo nos proporciona viver, estando nele, né, sendo nós habitados pelo Espírito Santo de Deus. Uma realidade que transcende essa realidade material. Ou seja, a realidade material faz parte, né? As questões que a gente vive no trabalho, né? Na rua, na igreja, na família, tudo isso é real, são coisas que acontecem efetivamente conosco, mas a gente se limita simplesmente ao que os nossos sentidos podem absorver disso, ou a gente vive uma realidade mais ampla, que contempla, sem dúvida, essa realidade material, mas que expande muito mais e nos dá um entendimento da verdadeira realidade que a gente vive nesse mundo. Aqui eu quis trazer também um trecho desse livro, o Shabat, né, que o Abraham Heschel ele fala sobre a respeito do sábado, né? Ele traz umas perspectivas judaicas, né, a respeito da instituição desse tempo sabático, né, lá no Antigo Testamento, mas que a gente pode trazer assim muitos princípios e uma aplicação para a vida cristã que é fantástica. E aqui nesse trecho ele diz o seguinte: a civilização técnica é a conquista do espaço pelo homem. É um triunfo frequentemente alcançado pelo sacrifício de um ingrediente essencial da existência,
isto é, o tempo. O que ele começa falando aqui, né? Na criação, Deus ele criou basicamente essas duas coisas para que a história tivesse um palco e pudesse ser realizada ao longo do tempo. Então, Deus cria o espaço e o tempo. Esse é Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, né, é o tempo, Deus criou os céus e a terra. Então, daí vem tudo que a gente conhece, né? E toda a história da criação e mais propriamente a história da humanidade. E esses dois elementos, eles ambos são importantes, né? Deus, ele criou todas as coisas, a gente tem ali as etapas da criação, 6 dias da criação. No 7º dia, Deus descansou e Deus santificou esse período, né? Esse 7º dia. E Deus colocou toda a sua criação à nossa disposição, né? Para que a gente fizesse um bom uso dela. Então, todas essas coisas que a gente ouve, né, sobre meio ambiente e a conservação do nosso planeta, né, esse tipo de assunto que cada vez mais se aprofunda, a gente vê isso desde o início, quando a gente olha da perspectiva cristã, né? A gente vê Deus lá no capítulo 2 de Gênesis colocando o ser humano como um vice-gerente ali da criação, né, como alguém responsável por cuidar da sua criação e, ao mesmo tempo, extrair de tudo aquilo que ele deixou para construir a civilização, né, para construir as coisas próprias, né, desse progresso ao qual o ser humano é chamado. Então, é muito interessante quando a gente olha para a Bíblia, porque a gente tem uma resposta equilibrada de Deus, né, espiritual, para muita coisa. A gente olha para a criação de Deus sem idolatrá-la, né, sem tratá-la como um Deus, mas, ao mesmo tempo, a gente olha para a criação de Deus com responsabilidade, né, responsabilidade cristã, que Deus coloca nas nossas vidas para que a gente cuide da criação, porque Deus ama o cosmos, né? Deus ama a criação dele. Cristo morreu para resgatar a humanidade e para resgatar o cosmos, toda a criação. Só que se a gente começa a analisar a nossa própria vida, né, e esse é o tema aqui que o Heschel aborda aqui no livro, né, e tudo mais, o homem, ele naturalmente se volta muito para a conquista do espaço e para trabalhar no espaço e para cada vez progredir mais e mais e mais, e isso não tem fim, né? É algo de fato infinito. E aí ele lembra o seguinte: olha, a primeira coisa que Deus santificou depois que ele fez, depois que ele concluiu a criação, foi o tempo. Né? Deus pegou um tempo, o tempo sabático, e santificou esse tempo. E isso também traz uma reflexão para nós, né? Porque o quanto que a gente se preocupa em fazer as coisas, né? em construir, em ocupar a nossa agenda com um monte de afazeres, né? Um monte de compromissos, e o quanto a nossa agenda é reservada para simplesmente passarmos tempo com Deus. É tempo onde nós vamos nos deliciar com aquilo que Deus é, onde nós vamos conhecer mais o nosso Criador, nosso Salvador, nosso Deus, nosso Pai, onde vamos criar cada vez mais convicções profundas a respeito de quem Deus é, onde a gente vai olhar e ver o que Deus tem feito nas nossas vidas, por meio das nossas vidas, e aquilo que Ele quer fazer. Esse é o descanso sabático. É isso que Deus nos chama a fazer, a separar tempo nas nossas agendas para desfrutá-lo e para entender a ação dele no nosso meio, por meio de nós
e ao nosso redor, e aquilo que ele vai fazer. Há uma tendência no meu coração de privilegiar o espaço, né? de encher a minha agenda com um monte de atividades. E se eu não tomo cuidado, falta tempo para esse usufruto, né? Para essa comunhão com Deus, como Ele próprio santifica esse tempo e nos chama a fazer. E aí o resto eu continuo aqui, né? Na civilização técnica, nós gastamos tempo para ganhar espaço, ou seja, a gente aplica, né, o nosso tempo para conquistar as coisas, né, para encher a nossa agenda de compromissos e afazeres. Intensificar nosso poder no mundo do espaço é o nosso maior objetivo. No entanto, ter mais não significa ser mais. O poder que alcançamos no mundo do espaço termina abruptamente na fronteira do tempo. Ou seja, um dia nós vamos morrer. O nosso tempo aqui na Terra é limitado nesse sentido, né? Mas o tempo é o coração da existência. Há um reino do tempo em que a meta não é ter, mas ser. Não possuir, mas dar. Não controlar, mas partilhar. Não submeter, mas estar de acordo. Então, o que a Bíblia nos chama, irmãos, é uma vida equilibrada, né? Onde a gente vai assumir nossa responsabilidade, né, com as coisas do espaço, porque elas são próprias da nossa vida e a gente precisa assumir essa responsabilidade, mas onde nós não vamos negligenciar o tempo, onde nós vamos fazer um bom uso do tempo, como a gente falou num outro encontro aqui, vamos remir o tempo, né? Vamos resgatar a nossa agenda daquilo que é mal e vamos santificá-la, né? Vamos fazer as coisas para a honra e glória do nosso Deus. E se a gente observa, né, puxa, Jesus está aqui nas últimas horas dele antes da cruz, né? Nas últimas horas da jornada dele terrena. E ele gasta tempo com o quê? Ele gasta tempo comendo, né? Conversando com seus amigos, e ele gasta tempo orando ao Pai. Jesus tinha muita consciência da missão dele, mas Jesus tinha muita consciência do aspecto do tempo. E aí a gente entra na questão da disciplina da oração, que ajuda muito a gente a entender essa transcendência a qual Deus nos chama, que ajuda muito a gente a entender e a fazer um melhor uso do nosso tempo. E eu queria começar essa parte aqui, né, do nosso encontro trazendo esse trecho do Waldir Sturnegal, que ele fala o seguinte: a oração é o alimento da nossa relação com Deus. E ele está falando do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus ora, ele se alimenta da Trindade e alimenta a Trindade. E quando a Trindade se reúne, o amor flui, a salvação é desenhada e a eternidade gestada. Quando oramos, somos batizados no amor, tornamo-nos partícipes do plano da salvação e somos agraciados com o gosto da eternidade, que passa a balizar os nossos caminhos de obediência e os nossos sonhos para o amanhã. A oração era mais do que algo funcional na vida de Jesus, era uma expressão profunda de intimidade com o Pai. Então, a gente pode perceber, né, essas dimensões da oração na nossa vida. Eu acredito que cada um de nós, né, se a gente olha para a nossa vida e pensa na nossa vida de oração, a gente entende, né, o que ele está falando aqui, né? Ele fala de uma coisa funcional, né? E eu tenho essa experiência de oração, né? Uma oração funcional. Eu sei que eu tenho que orar, então eu vou orar e vou expressar aqui meu coração, né, para Deus, mas não é uma expressão profunda de intimidade com o Pai.
Mas eu também tenho essa experiência, né, de profunda intimidade com o Pai, né, e de como a oração me leva a essa conexão com a Trindade, como a oração me leva a ter os meus sonhos, os meus pensamentos guiados pelo Espírito de Deus, né, os meus planos para o amanhã direcionados e corroborados pelo Deus eterno, como isso me conecta com essa eternidade, né? E a gente entende como que a gente já vive a eternidade a partir do agora, né? Desde que nós recebemos o Espírito Santo de Deus por meio do batismo. E aqui na celebração da disciplina, né, um livro bastante conhecido sobre disciplinas espirituais, o Richard Foster, ele diz o seguinte: a oração impele-nos para a fronteira da vida espiritual. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque ela nos conduz a uma comunhão perene com o Pai. A meditação serve para nos introduzir à vida interior. O jejum é um meio que acompanha. O estudo da palavra transforma a nossa mente, mas é a disciplina da oração que nos leva ao agir mais profundo e elevado do espírito humano. A verdadeira oração cria vida e muda a vida, né? A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Eu acho interessante que ele traz aqui, né, e ele coloca, né, essa afirmação forte, né, com a oração sendo a principal disciplina espiritual, ou seja, o principal meio de graça para nós estabelecermos e aprofundarmos a nossa relação com o Deus eterno. E ele conecta, né, a oração, a nossa vida de oração com transformação. Ou seja, se a gente deseja realmente ser transformados, né, à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, se a gente quer ser cada vez mais parecido com Cristo na nossa vida, cada vez mais a gente vai se dedicar à oração. A gente vai aprender a orar e a gente vai criar hábitos de oração ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Mas oração está diretamente conectada com transformação de vida. E é interessante como que Jesus, nessa fase aqui da vida dele, ele se volta para o Pai em oração, como ele sempre costumava fazer. A gente tem inúmeras passagens bíblicas falando a respeito disso. De Jesus, às vezes, passando as noites orando, né, ao Pai, numa oração de conexão profunda, né, com o Pai. É essa vida, né, e é essa imitação que Jesus nos chama, e a oração nos leva, né, para esse mundo de Deus. Aqui nessa oração do capítulo 17 de João, a Bíblia menciona, né, Jesus orando ao Pai, né, no versículo 1, no versículo 11 ele fala Pai Santo, e no versículo 25 ele se refere a Deus como o Pai justo. Ou seja, Jesus ali junto com os discípulos, né, diante dos discípulos, ele se volta completamente para o Pai, né, expressando o coração dele. E é interessante, né, a gente observar esse termo que Jesus usa nas orações, né, o termo Pai, que era diferente, né, o termo em si, esse aramaico Abba, né, é diferente do termo que os judeus usavam. Os judeus também chamavam Deus de Pai, eventualmente, mas era diferente o trato, né? E aqui esse comentário do Morris, ele traz essa noção de uma forma bem clara para a gente, quando ele diz o seguinte: Jesus começa com um simples trato, Pai. Né? E aqui ele está fazendo um comentário sobre a oração dominical, né, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, mas que se aplica a essa oração do capítulo 17 de João, porque o termo é o mesmo, né, e a referência que Jesus faz ao Pai é a mesma. Então ele diz, essa forma simples, né, de chamar o Deus eterno, né, Pai, o que corresponde ao aramaico Abba,
o modo de uma criança se dirigir ao seu pai humano. Os judeus, em suas orações, empregavam a forma Abinu, nosso pai, normalmente com um acréscimo de no céu, ou algo semelhante. Isso tendia a colocar os homens em uma distância do grande Deus, ao passo que Jesus nos ensinou, como seus seguidores, né, a pensarmos em Deus como sendo o nosso Pai, né, um Pai que é próximo, né, um Pai que está preocupado, interessado, que se importa conosco, que nos ama profundamente. Então, esse tratamento, né, e essa maneira que Jesus se referia ao Pai e que ele nos ensina a fazer, ele nos ensina a, em nome dele, por meio do Espírito Santo, nos relacionarmos com o Pai, né, ou seja, termos uma comunhão com a Trindade, e essa forma é especial, porque, por um lado, ela nos leva e nos remete a um Pai que é o Deus eterno, todo-poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, diante do qual nós chegamos com toda reverência e com toda a humildade dos nossos corações. E, por outro lado, esse Pai, né, se refere à confiança que a gente pode ter no amor, na graça, na compaixão, na bondade, na justiça de Deus por meio de Cristo. Ele se refere ao Pai, que, sendo o Deus Todo-Poderoso, ao qual nós devemos o mais profundo respeito, nós podemos chegar com toda a confiança diante do seu trono, porque ele vai nos abraçar, porque ele nos ama e porque ele providenciou para nós o que nos permite chegar diante dele como santos, que é o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos cobre. Então, essa expressão de Pai remete a essas duas ideias, e é dessa forma, né, que a gente pode e que a gente deve se relacionar com Deus eterno, por meio de Cristo, na direção do Espírito que habita em nós. E, às vezes, na nossa vida mesmo, a gente pode ver algum extremo, né? Ou a gente trata Deus como esse Pai distante, chegando mais perto do tratamento geral, né, que os judeus davam ao Deus eterno, né, há um distanciamento, né, eu creio em Deus, eu temo, mas há um distanciamento. Ou, às vezes, a gente pode cair num outro extremo, né, que também não é o que Jesus nos ensina, né, que é o Deus amigão, né, que eu posso chegar diante dele, né, de qualquer maneira, e é, é o Deus super gente boa, ou coisa desse tipo. Mas a visão bíblica, né, espiritual, a gente encontra nesse caminho que Jesus nos ensina, né? Profunda reverência, profundo respeito, profunda intimidade, profunda conexão com Deus eterno. E aqui é interessante porque essa relação pai e filho, né, ela não surge com Jesus propriamente, né? Jesus a eleva para uma outra dimensão, sem dúvida alguma. Jesus é o Filho eternamente gerado, né? Ele é Deus, eternamente é Deus, sempre será Deus, mas a relação de pai e filho já vinha desde Deus se relacionando com o seu povo. E aqui a gente tem vários exemplos disso, no Antigo Testamento, por exemplo, Êxodo 4, 23, lá nos diálogos, né, de Moisés com o faraó, né, Deus se refere a Israel como primeiro filho, né? Israel é meu primeiro filho, deixe o meu primeiro filho ir prestar culto a mim no deserto. Deuteronômio 1:31, né, tem novamente, né, um exemplo, Deus se compara com um pai que carrega o seu filho, né, ali no deserto Deus carregava Israel. Deuteronômio 8:5, que é um versículo repetido lá por Hebreus, né, depois, o Deus que nos ama e nos trata tanto como filhos, que disciplina o seu filho. Aqui ele está falando sobre a disciplina ao povo de Israel.
Oséias 11:1, né, bastante conhecido esse versículo, quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei o meu filho. Então Israel tinha esse tratamento, né, porque Deus queria que Israel, né, o povo, fosse a expressão de quem ele era. Por isso ele o chama e o trata como um filho. Mas a gente sabe que Israel falhou na sua missão, né, falhou como povo em transparecer, né, em refletir quem verdadeiramente Deus era e o plano de Deus para toda a humanidade. Então Jesus veio como o verdadeiro e perfeito Filho de Deus. E aí a gente tem essas duas grandes afirmações, né, do Pai para com Jesus, Mateus 3,17, você, meu filho amado, no batismo, como a gente leu hoje, no Monte da Transfiguração, né, Mateus 17, também Deus faz a mesma afirmação, muito preparando, né, o Monte da Transfiguração estava já na iminência ali de Jesus ir para Jerusalém e passar essa última semana e esses tempos que a gente tem estudado aqui, nesses encontros. Então Deus, o Pai, afirma o seu Filho, novamente repetindo as mesmas palavras. Esse é o meu Filho amado, eu tenho muito prazer nele, ele me agrada, né? Ele faz o que eu desejo. E aí vem a nossa realidade hoje, né? Um pouco mais adiante, né, no Evangelho de João, quando Jesus ressuscita, né, e aparece aos discípulos, mais propriamente no capítulo 20, versículo 17, ele fala, né, vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, aquelas mulheres ali, né, que primeiro viram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus, ele chama os discípulos, ou seja, ele chama a mim e a você de irmãos. E ele se refere ao Pai como meu Pai e Pai de vocês. Ou seja, o que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz promoveu foi o sonho de Deus de reunir ao redor dele a grande família de fiéis, a grande família de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas nesse mundo, que ama o Senhor acima de tudo. E isso, irmãos, é um privilégio assim que a gente deve pensar nisso, né, profundamente, de tempos em tempos. Nós temos a honra de sermos chamados e considerados irmãos de Jesus, como a gente tem falado, né, nesses encontros, né, quando Jesus inaugura a nova humanidade, né, de discípulos, né, de homens e mulheres que amam a Deus e que imitam Cristo. E Deus verdadeiramente é o nosso Pai, que nos ama na exata medida que Ele ama Jesus Cristo. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso no último encontro, né? Isso é reafirmado, né, no Novo Testamento, por exemplo, Romanos 8,15, quando Paulo fala que nós não recebemos um espírito que novamente nos escraviza, né? O Espírito de Deus, ele nos leva à liberdade, aquela liberdade que nós falamos no primeiro encontro, né? A liberdade que nos torna completamente soltos para servirmos de todo o coração a Deus, aos nossos irmãos, ao nosso próximo. E esse Espírito, ele comunica, né, no nosso íntimo, Abba, Pai. Ele comunica no nosso íntimo que nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados nessa família. Gálatas 4:6, ele traz a mesma ideia, né? Vocês são filhos de Deus, Deus enviou o seu Espírito, o qual clama Abba, Pai, que nos leva a ter um relacionamento com o Pai, tal qual Jesus tinha com o Pai. Jesus é um modelo de relacionamento, né, com o Pai. Então, essa relação pai e filho Deus tem com Israel,
com Jesus, né, que foi o relacionamento perfeito e modelo para todos nós, mas pela graça de Deus nós temos essa bênção na nossa vida, somos filhos e filhas de Deus. E aqui eu acho interessante também esse trecho, né, do Ricardo Barbosa, nesse livro O Caminho do Coração, que ele fala de uma certa orfandade, né, que mesmo dentro da igreja nós podemos experimentar, que é exatamente quando nós, como cristãos, não nos apropriamos dessa realidade que Jesus conquistou por nós na cruz, que nós somos filhos de Deus. E isso cria um vazio relacional, né, que ele chama aqui, nos nossos corações, e é uma porta aberta para muita coisa ruim, né, entrar no nosso coração, para muitos sentimentos ruins e para a criação de ídolos também nas nossas vidas. Mas ele diz o seguinte: este vazio relacional, né, ou seja, essa orfandade, né, Deus não ser de fato, né, a gente não se apropriar de Deus como nosso Pai e nos tornarmos órfãos, né? E lembrando aquilo que a gente viu no encontro passado, né? Jesus falando: eu não os deixarei órfãos. Pelo Espírito, vocês se tornarão filhos de Deus, né? Esse vazio relacional provocado por uma sociedade individualista, competitiva e consumista produz um estilo de vida e um modelo de espiritualidade que nega o lugar do Pai. Desenvolve relações utilitárias e profissionais e procura preencher, através do ativismo, os espaços e lacunas deixados pela carência afetiva. Boa parte dos conflitos emocionais e espirituais que enfrentamos hoje nasce dessas lacunas não preenchidas. E depois ele diz: Jesus encontrou sua mais completa realização pessoal, ou seja, sua identidade, sua vocação, sua missão na relação com o Pai. Irmãos, eu faço isso todo encontro nosso aqui, né? Mas eu queria muito encorajar você a depois, né, nos seus tempos, né, com Deus, pega essas coisas, né, que já estão lá no site, né, já estão disponíveis lá para quem quiser baixar, reflita sobre isso. Porque quando eu leio essas palavras, eu identifico e imediatamente vem à minha mente muitos momentos que eu vivi essa realidade, né? Uma realidade que eu servia a Deus de uma maneira honesta, né, de todo o coração, mas a conexão minha com o Pai, né, com Deus como meu Pai, né, que me afirma de onde vem a minha missão, de onde vem a minha vocação, de onde verdadeiramente, né, vem a minha identidade, era muito tênue. E isso efetivamente me levou a longos períodos assim da minha vida, que são muito bem retratadas por essas palavras. Relações utilitárias e profissionais, às vezes dentro da igreja. A gente se relacionar com os nossos irmãos de uma maneira utilitária, ou seja, o que você pode me dar? Porque na medida em que a sua amizade estiver rendendo coisas boas para mim, a gente mantém. Mas quando a balança começa a pesar e eu sinto que eu estou mais servindo do que recebendo, olha, eu vou buscar outra coisa. Isso é uma relação consumista, né, de um mundo consumista que, às vezes, sem perceber, entra na nossa vida. E, às vezes, não apenas dentro da igreja, ou não dentro da igreja, mas no nosso ambiente de trabalho, né, na nossa família, nos nossos casamentos, no relacionamento pais e filhos, o quanto a gente tem vivido uma vida individualista, competitiva, consumista, né, que se reflete nos nossos relacionamentos, e o quanto nós temos vivido uma vida genuinamente cristã, como Jesus nos ensina, né, de amor ao próximo, como Ele nos amou.
né? No meu relacionamento com Cristo, a balança está infinitamente maior para o lado de Cristo, né? Jesus me serve muito mais do que eu sirvo. Por mais que eu deseje, por mais que eu faça as coisas, ele sempre, do início ao fim, né? A vida é criada e sustentada por ele, então não tem como. Mas ele fala de pessoas que procuram preencher as suas vidas por meio do ativismo. Ou seja, quando a minha agenda está lotada, né, quando estou na pancadaria da vida, está tudo beleza, vamos em frente, né? Eu nem paro para pensar. Mas quando eu paro, às vezes eu sinto cansaço, às vezes eu sinto a solidão, às vezes eu sinto o vazio da vida, porque a minha vida é preenchida por atividade, por ativismo, não propriamente por Deus e pelo meu relacionamento com o Pai. Eu não estou falando aqui que a gente não tem que viver 24 horas por dia de contemplação, né? Não, a gente sabe muito bem que a vida cristã é uma vida de ação e de contemplação, né? É um equilíbrio. Jesus foi assim, e ele nos chama a imitá-lo como seus discípulos. Mas a gente está falando quando a balança pende, né? Quando a gente vai de novo para um determinado extremo e a gente absorve coisas, às vezes sem perceber, que são próprias da nossa sociedade, da nossa cultura, né? Um individualismo muito grande, uma competição muito grande, um consumismo muito grande. Outro dia a gente estava falando aqui em Brasília, né, com alguns irmãos, sobre esse próprio período mesmo da pandemia, né, que, de certa forma, assim, os cultos online, por exemplo, são ótimos, graças a Deus, né, pelos recursos que a gente tem. Mas é bem cômodo, né? Bem cômodo a gente estar em casa. E esse processo assim de retorno, às vezes exige a gente negar algo que não é nada grandioso, não, mas é um certo comodismo, né, que ao longo do tempo a gente se acomodou a ter. Né? E a gente precisa lembrar novamente, né, que o cristianismo é fundamentalmente de comunidade, né, comunitário, é de encontro, é de relacionamento, né, profundo uns com os outros. Mas, enfim, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né, e isso se conecta totalmente, né, no nosso relacionamento com o Pai, com Cristo, com o Espírito Santo que habita em nós, e com a nossa vida de oração. Quando Jesus começa a sua oração, né, a primeira coisa que ele fala, né, e a gente vai ver aqui uma conexão perfeita, né, entre o ensinamento de Cristo e a sua oração, porque, na verdade, tudo vem do mesmo coração. Né? Quando a gente fala com as pessoas na igreja, no trabalho, na família, ou quando a gente fala com Deus em oração, se a gente fala coisas diferentes, tem alguma coisa errada, nossa vida está fragmentada, né? E isso também não é cristão. Vem tudo do mesmo coração. Então, a gente vai ler, né, nesse encontro, no encontro que vem, esse capítulo todo, você vai ver que Jesus ele vai falar daquilo que ele estava falando para os discípulos. Por exemplo, a gente já viu sobre isso, né? Chegou a hora, e ele, em todos esses versículos aqui, ele fala dessa hora, né? No primeiro encontro a gente estudou aqueles três termos em grego, né, para tempo, né? O Cronos, Kairos e esse hora, né? Uma hora determinada. E Jesus ele sempre vinha falando: meu tempo ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou. Mas quando chega no capítulo 12, né? Ali na última semana ele já está em Jerusalém. Ele já fala, né, naquele encontro ali, a gente viu mais no encontro passado, né, quando ele está lá com os gregos, né, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, né, o meu coração está perturbado, né, tudo aquilo que a gente estudou, porque eu vim para essa hora e essa hora chegou. Pela comunhão com o Pai, Jesus tinha a perfeita dimensão do que ele estava vivendo. E aí, Jesus começa a falar dessa grande bênção, né, que ele nos dá, que é a vida eterna com Deus, que a gente já vive
versículos 2 e 3, né, ele fala, o Pai deu para ele autoridade, né, sobre toda a humanidade, e ele se concentra numa coisa, né, a autoridade dele, em especial, é para nos conceder a vida eterna, essa vida transcendente, essa vida que nos livra do medo, do pavor e do peso da morte física, essa vida eterna que nos faz compreender que a nossa morte, se Jesus não vier, né, até lá, é meramente uma passagem, mas não é o fim, né, de todas as coisas ou alguma coisa parecida com isso. E aí Jesus ele define a vida eterna não como um tempo ilimitado, né, um tempo infinito, mas ele define a vida eterna como relacionamento. No versículo 3 ele fala exatamente isso. A vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, vida eterna na visão de Cristo, né, e essa é a verdade, é conhecer a Deus. E conhecer, né, na Bíblia significa se relacionar, significa ter comunhão. Então, a gente tem convicção, né, e a vida eterna enraizada no nosso coração a partir do nosso relacionamento com o Pai, a partir do nosso relacionamento com o Espírito Santo que habita em nós, né, por Cristo, por causa da obra de Cristo na nossa vida. E isso é transformador. Isso verdadeiramente transforma a nossa vida. Eu gosto muito desse salmo, né, que repete a experiência de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo da história, mas o salmista aqui ele entra num conflito, né, um conflito imanente, um conflito próprio desse mundo. Ele estava muito incomodado porque que os ímpios prosperavam, né? Quando ele olhava, ele, puxa vida, injusto, e ele prospera, agora o justo sofre. Deus, eu não entendo isso. Isso causava muita angústia no coração dele. Aí ele fala, né? Eu fui ao templo de Deus, então eu entendi. Isso é transcendência, né? Eu na comunhão com Deus, com o Senhor, eu tive uma perspectiva maior. Eu entendi que Deus vai fazer justiça, que os ímpios não vão estar com ele para a eternidade, mas os justos estarão. E tudo isso é entendido e é absorvido. Isso traz muita paz ao coração desse salmista, como ao coração de Abacuque, né? Se a gente estuda o livro de Abacuque, e como eu falei, dezenas e milhares até de experiências ao longo de toda a história, que é a experiência da nossa vida também. Às vezes tanta coisa desse mundo nos angustia, mas quando a gente vai para Deus e tem a perspectiva de Deus, a paz começa a reinar nos nossos corações. E aí, aqui no versículo 23 a 25, né, esse salmista ele fala: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberá com honras. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo do que estar junto a ti. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma vida onde, nessa jornada terrena, nós somos dirigidos pelo conselho de Deus e, ao final dessa jornada terrena, nós somos recebidos com honras pelo nosso Pai. Esse é o meu desejo profundo, né, para a minha vida, para a vida de cada um de nós, de cada pessoa, na verdade, né, nesse mundo. E aqui um comentário, né, do Karl Rahner, que ele fala o seguinte: toque meu coração, né, ele falando para Deus, né, como uma oração até, toque meu coração com essa graça, Senhor. Quando eu estender a mão em alegria ou em tristeza pelas coisas do mundo, conceda que eu o conheça e o ame. Você é meu Criador e meu lar final. E aí ele continua, né, e fala da vida eterna, mas essa concepção é magnífica e deve nos acompanhar sem dúvida, né? Deus é o nosso Criador e é o nosso lar final. Ele nos criou, Ele tem nos sustentado, Ele vai continuar nos sustentando
até o fim da nossa jornada, Ele vai nos receber com honras para a eternidade. Deus é o nosso Criador, é o nosso lar final. Quando a gente entende isso, o tempo, a noção de tempo, né, começa a ter um significado diferente, né, até para a gente. E Jesus, ele fala, né, em João 17:2, né, sobre essa autoridade que ele tem, né, com toda a humanidade. E aqui nesses versículos a gente vê como que age, né, essa perfeita conexão, né, e esse trabalho harmônico, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque quando a gente lê essas escrituras, e eu vou deixar aqui, né, para a gente meditar mais depois nelas, mas o que a gente percebe é o seguinte, né, Deus, pela sua, como Pedro fala, né, por ele ser onisciente, por ele saber todas as coisas, né, o Pai, ele leva a Cristo todo aquele que ele conduz à salvação. E Jesus, ele, por meio da obra perfeita, ele salva essas pessoas e as conduz ao Pai. E tudo isso é feito mediante a ação do Espírito Santo. Então, na nossa vida, foi isso que aconteceu. A gente pode não ter ciência disso, né, ou perceber isso, mas o Pai nos chamou, nos escolheu, e por meio do Espírito ele nos conduziu a Cristo, e o Espírito revelou para nós a palavra, e nós entendemos a cruz e o chamado de sermos discípulos. E Cristo, por meio da sua obra perfeita, mediante a ação do Espírito de Deus, ainda nas nossas vidas, ele nos conduziu ao Pai, para que o Pai realmente seja o nosso Pai. E dessa forma nós nos relacionamos com esse Deus único e trino, porque a sua natureza é amor, e é um amor que é derramado por cada um de nós. A gente já estudou muito sobre isso, né? Uma vida que glorifica a Deus. Jesus falou sobre isso e aqui na oração ele fala, né? E a gente entende. Isso aqui é até um slide do encontro passado, né? Que a gente fala sobre glorificar a Deus e a gente entende melhor, né? Quando ele diz glorifica o teu filho e como que Deus glorificou, né? Deu autoridade a Jesus sobre toda a humanidade. Qual o propósito de o Pai glorificar o Filho? É para que o teu Filho te glorifique. Então, é para que o Filho glorifique ao Pai. Como Deus é glorificado quando nós recebemos a vida eterna, ou seja, quando nós nos tornamos filhos e filhas do Deus eterno. Isso glorifica a Deus. Nesses versículos, né, de 4 até 8, a gente tem, né, exatamente essa dimensão também, né, quando Jesus fala, né, Pai, glorifica-me junto a ti, como? Né, logo abaixo a gente lê com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. E eu te glorifiquei na terra, Jesus fala. Né, como? Aí esses versículos em azul mostram. Ele glorificou ao Pai, nos conduzindo, nos dando a palavra, nos ensinando, fazendo discípulos, chamando pessoas para terem comunhão com o Pai. E por fim, queria terminar aqui com essa reflexão, né, desse slide, que diz o seguinte: só aquele que busca a glória de Deus haverá em resposta à sua oração. Ou seja, como reflexão final, assim, eu queria deixar isso, né? Será que a minha vida e a sua vida tem sido vivida para a glória de Deus? Será que a gente tem imitado a Cristo, né? Cristo viveu a vida para glorificar o Pai. Será que nós temos vivido a vida para glorificar o Pai também? Né? Isso é consciente no nosso coração, né? E é isso que intensamente a gente busca. E o Andrew Murray aqui, ele fala isso, né? Só aquele que busca a glória de Deus haverá em resposta à sua oração. E aí ele continua falando como fazer isso, né?
e ele fala da confissão, né? Ele fala da abertura, né, do nosso coração para Deus, né, dizendo assim: a glória de Deus não tem sido uma paixão que a tudo consome em sua vida e em nossas orações. Quão pouco temos vivido em semelhança com o Filho, sentindo com ele empatia por Deus Pai e sua glória somente. Esperemos um tempo para que o Espírito revele como temos falhado nisso. O verdadeiro conhecimento e a confissão dos pecados são o caminho para a libertação. Ou seja, ele aponta esse caminho, né? Vamos diante de Deus, deixar o Espírito Santo esquadrinhar o nosso coração e mostrar o quanto nós temos buscado a nossa própria glória e o quanto nós temos buscado a glória do nosso Pai eterno. Porque esse é o chamado de Cristo, né? Que a gente glorifique ao Pai, porque o Pai, ele quer nos glorificar, ele trabalha para que ao longo da nossa vida a gente seja guiados com os conselhos dele e ao final sejamos recebidos com honras. Isso é Deus nos glorificando, é Deus nos tornando verdadeiros seres humanos na excelência do que ele planejou para o ser humano, a imagem e semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, a vida eterna é essa, esse é um versículo-chave aqui do que a gente viu hoje, que te conheçam, né, como o único Deus verdadeiro, nosso conhecimento a Deus. Quero muito encorajar você de todo o coração, né, refletir nessas coisas, deixar o Espírito de Deus, né, aprofundar a mensagem na sua vida. E, de novo, compartilhe, né, com irmãos, com irmãs, com amigos, né, aquilo que mais chamou sua atenção, divida, né, aquilo que Deus tem oferecido a você. Se Deus quiser, no próximo encontro a gente fecha, né, esse capítulo 17 e assim a gente fecha a nossa série também, né, nossa longa série aqui de 6 encontros. Quero rapidamente passar aqui para o Sérgio, né, para a gente aproveitar esses minutos e conversarmos um pouco na medida que for possível. Mas muito obrigado, muito feliz aqui por estar compartilhando essas coisas. Obrigado, Denilson. Irmãos, quem quiser comentar ou fazer alguma pergunta, é só erguer a mão, tá bom? Sueli? Espera aí, um minuto. Boa noite a todos e todas novamente. Obrigada, Denilson. Minha pergunta é bem breve. Sobre transcendência e imanência, né? E como conseguir essa transcendência, Denilson? Porque, assim, eu sofro desde sempre pela morte, pensando na morte, né? Por exemplo, aqui no prédio que eu moro, morreram 5 pessoas entre abril e junho desse ano, né? Foram 2 casais de senhores, 2 casais casados há mais de 40 anos, o esposo e a esposa, e uma outra senhora. E foi tão difícil. O prédio ficou, óbvio, num luto muito profundo, né? E o X é que eu sofro muito pela outra pessoa, né? Mesmo que Deus tenha abençoado a minha vida, a minha família, mas eu sofro muito profundamente pelo outro, pela dor do outro, né? Eu trabalhei em hospital, trabalhei no HC, e eu sofria profundamente, trabalhei na enfermagem, e eu sofria profundamente. E eu vejo que eu ainda não cheguei nessa transcendência, né? Eu levo para Deus tudo, eu entendo intelectualmente, né? Porém, quando acontece alguma coisa, eu sofro de uma maneira assim que dói a minha alma, né? Então, eu gostaria de saber se entrar mais profundamente sobre transcendência, né? Para que
eu olho mais para as coisas do alto, né? Eu busco olhar quando eu estou orando, mas ainda assim eu sofro muito. Agora minha mãe está com 80 anos e eu já sofro na iminência da morte dela. Eu também não sei se eu vou primeiro, né? Porque posso ir primeiro. E se eu for, né? Tá bom, né? Deus sabe de todas as coisas, mas eu sofro. Tanto é que eu mudei muito, eu não assisto um monte de programas que não me ajudam nem um pouco espiritualmente. Porque se eu ouço alguma notícia de alguém que eu nem conheço, eu sofro. E muitas vezes eu não durmo, porque eu fico pensando o sofrimento da família, né? Então, eu gostaria de saber como lidar profundamente com a transcendência, né? E é isso. Mas muito Amém. obrigada, excelente aula. Amém. Muito bom, Sueli. Assim, de início, né, o que eu penso assim sobre o que você expressa é que é muito bom, sabe, a gente sentir a dor das pessoas, né? E essa é, o entendimento, né, e o viver essa transcendência que Deus nos chama, né, a ter, não tem a ver diretamente com qualquer tipo de insensibilidade ao que acontece ao nosso redor, né? Eu diria até o contrário, né? Quanto mais próximos de Deus nós ficamos ou nós somos, mais sensíveis espiritualmente a gente se torna às coisas ao nosso redor e à dor do próximo, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, em João capítulo 11, né? A morte de um amigo querido de Jesus, que era Lázaro, e quando a Bíblia, né, textualmente fala, né, que Jesus chorou, e a gente fala sobre isso, né? Puxa, Jesus sabia que logo Lázaro seria ressuscitado, ficaria mais um tempo ali com eles, mas por que Jesus chora, né? Acredito eu, né, que é porque ele sente a dor da condição humana, né? O que o pecado escravizou o ser humano e os inimigos, né, que a gente tem que enfrentar, dentre eles a morte. Então, eu acho que a empatia, né, a conexão com o próximo é muito boa, né, e a gente vai sentir, né, e a gente vai chorar com os que choram, né, vai sofrer com os que sofrem. Isso é altamente cristão, né, essa é a mensagem do Evangelho. Mas eu acho que a diferença é que, ao nos conectarmos com a dor do outro, né, à medida da abertura do coração, né, desses amigos, a gente pode conduzi-los a uma esperança que é eterna, que é transcendente, porque nós conhecemos essa esperança. Eu vou contar aqui rapidamente, né, uma história que foi um marco assim, na minha vida, e que eu acredito que pode ilustrar um pouco, né, aí o que você está perguntando. E quem me conhece, né, o pessoal aqui de Brasília já me ouviu contando isso, né, algumas vezes, possivelmente. Mas deve ter quase uns 10 anos já que isso aconteceu. A Paula, minha esposa, ficou muito mal um dia, e ela, né, de saúde, assim, ela ficou muito mal, era noite, e ela começou a tremer, né, ficou com os lábios brancos, e era tipo em torno de meia-noite, assim. Nossa filha era pequena e tudo. Eu liguei para um amigo meu que é médico, né, ele falou, puxa, leva para o hospital. Aí eu levei ela para o hospital, e a gente passou a madrugada inteira, né, ali no hospital, tentando descobrir o que estava acontecendo, fazendo todo tipo de exame, né, e não descobria e tal. E aí, quando chegou de manhã, assim, eu voltei para casa, né, para levar a nossa filha, né, que era pequena, para a escola. Aí eu fiz isso, né, tal, levei ela para a escola, deixei na escola e voltei para o hospital. Quando eu voltei para o hospital, eu procurei a Paula, assim, né, onde eu tinha deixado ela, né, no lugar assim de espera, para saber os resultados do exame, e não encontrei. Aí eu fui falar com o enfermeiro lá responsável, né? Ele falou, seu Denilson, sua esposa foi internada. E ela não só foi internada, como ela foi para a UTI.
Cara, eu sou lá de Minas Gerais, lá do interior de Minas, né? Quando eu era criança pequena lá no interior de Minas, quando alguém ia para a UTI, era porque, né, já estava partindo dessa para outra, né? E essa memória emocional fica, né? E eu não tinha nada o que fazer, ele não me falou o que ela tinha, né? Ele só falou, ela foi para lá porque lá os resultados dos exames saem mais rápido, mas a gente não sabe o que ela tem. E eu não podia estar lá com ela, só me restava voltar para casa. E foi isso que eu fiz, né? Passei uma mensagem para a igreja, pedi oração para todo mundo. Mas nesse evento, o meu chão saiu debaixo dos meus pés. Eu me senti como talvez nunca eu tenha me sentido em toda a minha vida, né? E eu só sabia orar, né? E foi isso que eu fiz, né? Já cansado, né? Passando a madrugada toda ali, enfim. No final das contas, né? Era uma sinusite muito agravada, né? Que espalhou a infecção para o corpo inteiro, né? Era grave, mas foi tratado, né? E ela saiu depois. Mas aí depois, né? Que ela voltou para casa, tal, a gente continuou a rotina da vida normal. Eu comecei a pensar, sabe, puxa, isso não está certo, alguma coisa assim espiritual na minha vida não está certo. Por quê? Porque numa situação como essa, é normal eu sofrer. Com certeza, né, se acontecer algo parecido de novo, eu vou sofrer, eu vou, né, ficar triste, né, eu vou orar, eu vou pedir oração. Muita coisa que eu fiz, eu vou fazer de novo. Mas eu percebi que existia uma lacuna na minha vida entre a fé que eu professava e a fé que eu vivia. Porque a pergunta que eu fui amadurecendo no meu coração é essa: que tipo de fé eu tenho em Deus? Eu acredito que nossas vidas estão na mão de Deus. Eu acredito que se a Paula partisse naquele momento e fosse para junto do Senhor, primeiro, ela ia estar muito bem. E segundo, isso seria o melhor para nossa família. E ele cuidaria de nós. E ele continuaria nos levando com o seu conselho. E eu falei, cara, eu vivo uma fé teórica, porque é isso que eu professo, é isso que eu falo, né? Deus cuida de nós, ele sempre está conosco, ele me ama e ele faz o melhor, ele sempre guia, a nossa vida está nas mãos dele. Mas na hora que aconteceu algo mais grave, a sensação, né, e o desespero do coração não foi condizente com essa fé, né? E aí é nesse momento que eu digo, né, puxa, eu preciso experimentar mais a transcendência de Deus. A minha fé precisa ser real, né, precisa ser de verdade. Ela não vai me livrar do sofrimento. Eu vou sofrer, com certeza, mas eu vou sofrer de uma maneira sóbria, né? Eu vou sofrer como, né, imitando pelo menos alguma coisa de Cristo, né, como ele passou pelos sofrimentos na vida dele. Então, uma coisa é essa transcendência, que significa, né, uma comunhão profunda com Deus, essa vida eterna que nós já vivemos hoje, né? Nós não vamos viver a partir da nossa morte, Deus já nos concedeu isso, porque o Espírito já habita em nós e esse Espírito é eterno. Então, tudo isso que nos faz ter uma perspectiva, né, que vai além da perspectiva natural desse mundo, é uma experiência transcendente que Deus quer nos proporcionar. E do outro lado vem essa fé que é um pouco teórica, né, né, que a gente professa, mas graças a Deus por nós vivermos, né, determinadas situações que revelam os nossos corações. E aí a gente enxerga, né, que é isso. Mas uma coisa é a gente sentir dor, sabe, e ter empatia com os outros, e a outra coisa é, na dor, a gente transmitir
a esperança em Deus, né? A esperança não está aqui nesse mundo, não. Se a nossa esperança está aqui, a gente está lascado. A nossa esperança está no Deus eterno, está nas promessas dele para a eternidade, está na consumação de todas as coisas. A nossa fé está em Deus, e que vai agir por infinitas maneiras, mas é Deus. O nosso amor, o nosso afeto está em Deus, não está principalmente, né, nas coisas desse mundo. Então, enfim, não sei se ajuda, né, mas são coisas assim que me vêm à mente, né, também um pouco da experiência que eu tenho vivido, né? Muito obrigada, excelente, ajudou muito. Obrigada. Legal. Acho que a Edna quer falar, né, Edna? Sim, acho que para quem me conhece sabe que eu sou bem tímida, mas assim, Denilson, eu queria muito assim te agradecer. Eu acho essa série assim me tocou profundamente. Assim, eu acho que quando você vem falando de lacunas, nas primeiras aulas, assim, o que ficou, né, de todas essas aulas é que parece que a sensação é que, enfim, quem já leu aquele livro 5 Linguagens de Amor, eu até compartilhei para um casal de amigas que eu estava falando, será qual que é a minha linguagem de amor? E eu falei, é palavra de afirmação, né? Eu acho que é palavra... E aí eu fiz uma correlação que parece que a gente sente que o mundo precisa validar no trabalho, o outro precisa validar o que você faz. Na igreja, a gente precisa ser validado. E aí, quando você vem trazendo essa concepção que Cristo sabia quem ele era por conta desse elo com Deus e que ele tinha a sua identidade firme, eu falei, é isso, né? Quantas lacunas aí realmente eu sinto que eu preciso, então, construir minha identidade com Deus, né? Então, eu acho que eu agradeço, assim, eu acho que eu quero rever todas as aulas, assim, para elaborar melhor tudo, mas eu acho que para mim ficou muito vivo isso, assim, que identidade eu estou construindo, né? Que validação eu espero, essa afirmação de Deus, né, que ele me ama, o quanto eu preciso a cada dia me aproximar dele, ou essa afirmação do mundo, né, que o tempo todo a gente é bombardeado, o tempo todo a gente espera isso, né, do outro. Então, assim, eu estou aqui no desafio de falar mas eu queria expressar, assim, do fundo do meu coração, quanto para mim, assim, foi haver muito de encontro com o meu coração e que essas lacunas estão aí sendo... Eu falei, Deus, o quanto realmente eu preciso a cada dia preencher, na verdade, e construir essa identidade, assim, né? Enfim, acho que era isso. Edna, primeiro eu queria muito te agradecer por você falar, por você se expressar, viu? Porque quando você fala, né, e expressa, né, do seu coração, do seu aprendizado, né, do seu caminhar com Deus, isso ajuda toda a comunidade, né? Ajuda todos nós e ajuda, sabe-se lá quem, né, que vai ao longo do tempo aí assistir essas aulas e tudo mais. Então, muito obrigado por isso. E eu queria muito encorajar você, né? Porque eu me identifico com você, né, nisso que você fala, né? Pode talvez não parecer, mas eu sou tímido, né? Sou muito retraído. A minha natureza, o meu temperamento é de introversão, né? E eu sou extremamente inseguro da minha natureza, né? E essa mensagem também vem ao encontro, né, do meu coração, das minhas necessidades mais profundas e têm sido transformadoras. Eu queria muito encorajar você e cada um de nós aqui a lembrarmos disso, né, e a caminharmos no exercício dessas coisas, né? Para mim, é assim que funciona. Às vezes, bom, basicamente a cada dia, né, tem um desafio, a cada semana tem um desafio novo e eu posso olhar isso como, puxa, uma dificuldade aqui ou não, é mais uma oportunidade que eu tenho de exercitar essas coisas que Deus está me ensinando, né? E a gente, no dia a dia, vai aprendendo com Deus essas coisas. Isso é maravilhoso,
né? Deus nos ensina e ninguém pode tirar isso da gente, né? Porque é Deus que nos dá. Então, queria muito encorajar a gente, todos nós, né, exercitarmos isso, né, com todo o nosso coração, né, com toda a nossa força. Obrigado, viu? Alex? Opa, obrigado, Sérgio. Eu queria só reforçar, antes de falar, reforçar aí o que o Denilson falou, muito inspirador a Edna vencendo a timidez dela para compartilhar com a gente aqui, muito bom mesmo. Mas é um comentário, né? Eu estava lembrei aqui durante a aula um tempo que eu tive com um irmão, esse final de semana, ele nitidamente incomodado porque nesse momento de pandemia, de toda essa virtualidade, ele estava menos ativo na igreja, né? Preocupado em servir mais, não estou servindo de acordo com os dons que eu recebi, né? E a gente viu aqui que é um grande desafio, né? Essa nossa troca de tempo por espaço, nessas medidas que a gente tem, e a própria questão do destaque aqui da vida eterna, né? Que para Cristo, né? O que Cristo ensina em João 17, 2 e 3, é que a vida eterna não é um tipo de existência, né? A gente está aqui nesse mundo hoje com restrições da pandemia, cheio e muito preocupado, né? Não estou fazendo, não está acontecendo, não posso, não vou, né? Então a gente tem esse conceito de vida, né? Naturalmente é um tipo de existência, mas Cristo ensina que a vida eterna é um tipo de relacionamento, é um modo de se relacionar com Deus, né? Então é uma mudança grande aí de paradigma, né? Então foi excelente mais uma vez a aula, Denilson, e realmente tem muita coisa para a gente pensar entre a fé professada e a fé que a gente reflete mesmo, que a gente apresenta, né? Quando a gente olha para isso, a gente vê, né, que não havia divergência, né? Era completamente não tinha diferença, né, entre o que ele falava do que ele vivia, né? E por isso ele voltou para a glória de onde ele veio, né? Uma completa consistência, né, na fé, no pensamento, no falar, agir, né? Enquanto a gente realmente precisa aí de trabalho do Espírito para chegar nesse nível, né? Que o Espírito ajude, né, com conhecimento e com arrependimento, né, para a gente conseguir essa libertação e essa transformação de vida mesmo, né? O eterno virar o relacionamento com Deus, não só, né, coisas a fazer, uma religiosidade, né? Muito obrigado aí, excelente aqui a aula hoje. Amém. Obrigado pelo resumo aí dos pontos, Alex, muito bom. Isso me empolga demais, né? Esses pensamentos assim, né? De o que é a vida eterna, né? Assim, a gente andar com Deus, né? E conhecendo a Deus, quanto mais anos a gente tiver aqui nessa jornada, mais a gente vai conhecendo a Deus, né? E mais isso vai é o que a gente lê, né? Estuda a Bíblia com as pessoas, né? João 8, 31 e 32, né? A verdade os libertará, né? E essa verdade é uma pessoa, né? É Cristo. E ele nos liberta a partir do conhecimento, da comunhão que a gente tem com ele, né? É um conhecimento, como a gente fala aqui, né? Não intelectual, né? Mas relacional. Intelectual também, mas relacional, né? É uma relação com uma pessoa, que é a pessoa de Deus. Isso é empolgante demais, né? Obrigado aí. Legal. Denilson, mais uma vez vou te agradecer. Acho que a gente não tem mais perguntas nem comentários, mas queria muito agradecer pela aula, agradecer pelos irmãos participando com os comentários aqui no chat, e mesmo alguns como a Edna, que estão quietinhos ali, que talvez até gostassem, até quisessem falar, mas que podem estar expressando aí a gratidão. Irmãos,
queria desejar uma ótima noite a todos, espero vê-los novamente na próxima quarta, para a nossa última aula da série. Obrigado por vocês estarem acompanhando. Obrigado pela disposição de estar conosco. Então, uma ótima noite a todos. Muito obrigado, viu? Obrigado. Boa noite a todos aí. Obrigado, pessoal. Ótima noite.